Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre médias, tá? A primeira média que nós vamos trabalhar é a média aritmética. A média aritmética ela consiste em somar os valores dos termos e dividir pela quantidade. Aqui a média aritmética pode ser representada pela letra A, tá? Que vai ser o x1 mais o x2 mais o x3 mais o xn dividido por n. O último termo aqui, a posição do último termo, vai representar a quantidade de termos. Se é x5, vai ser dividido por 5, porque teremos 5 termos. E assim por diante, tá? Uma outra forma de representar a média é através do x barra. Então a média aritmética pode ser x barra, que vai ser somatório de xi com i variando de 1 a n. Esse símbolo aqui, esse somatório de xi com i variando de 1 a n, é esse somatório aqui, tá? Dividido pelo total de elementos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui 2, 5 e 8, tá? E eu quero determinar a média desses três termos. O que seria a média? A média é x barra 2 mais 5 mais 8 dividido por 1, 2, 3, dividido por 3, que é a quantidade de termos. Então, a média aritmética será 2 mais 8 dá 10. 10 e 5 dá 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. Esse é o valor da média aritmética, tá? Uma coisa muito importante nas questões que envolvem média é esse valor aqui, 5, é um valor representativo dessa distribuição de valores aqui. 2, 3 e 5. Mas como assim representante? De que maneira ele representa esse conjunto? Ele representa esse conjunto de modo que, se todos os valores fossem iguais a 5, a soma seria a mesma. A soma total aqui é quanto? 15. 2 e 8, 10 e 5, 15. Mas se todos fossem iguais à média, seria 5, 5 e 5. E a soma seria 15. Então, a média é o valor que representa a distribuição de valores, de modo que a soma total permaneça constante, tá? Vamos falar agora sobre as outras médias, tá? Falando sobre a média geométrica e posteriormente sobre a média harmônica. O próximo caso de média é a média geométrica, tá? A média geométrica é calculada da seguinte forma: é a raiz n do produto dos termos, tá? Por exemplo, se você quiser calcular a média geométrica entre 90, 75 e 4. Como são três termos, o n aqui vai ser a quantidade de termos, então vai ser 3. E vai ser o produto deles aqui dentro da raiz. Vamos lá. Então, a média geométrica será raiz 1, 2, 3, né? Raiz cúbica de 90 vezes 75 vezes 4. A média geométrica de 90, 75 e 4 será a raiz cúbica do produto deles. A média geométrica vai ser raiz cúbica de 90 vezes 75 vezes 4, eu já fiz o cálculo, tá? Dá 27.000. Que é igual a média geométrica, a raiz cúbica de 27.000 é 30, tá? Você poderia fazer essa raiz, determinar essa raiz de várias formas. Uma delas era fazendo a fatoração. A outra é percebendo que 27, a raiz cúbica de 27 seria 3 vezes 3 vezes 3, 9, então daria 3, tá? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, daria 3. E aqui teria 3 zeros, que seria 1.000. Então a raiz cúbica de 1.000 é 10. 3 vezes 10, 30, tá? O que é a média geométrica? A média geométrica é um termo, tá, que representa essa distribuição de modo que o produto dos três fosse o mesmo. Por exemplo, 90 vezes 75 vezes 4 dá 27.000. Só que se você trocar todos os termos por 30, ou seja, a média geométrica vai ser o valor que representa essa distribuição, 30 vezes 30 vezes 30, ou seja, 30 ao cubo daria 27.000. Então, a média é o valor que representa a distribuição de modo que o produto seja o mesmo, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Exemplo 2.
e 8. Qual seria a média geométrica de 2 e 8? Primeiro, são quantos termos? 2 termos. Então a média geométrica vai ser a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 2 vezes 8. A média geométrica vai ser a raiz quadrada, não precisa repetir o índice, tá? O índice é 2. Vai ficar 2 vezes 8 dá 16. Então a média geométrica é 4. O que essa média representa? Se você trocasse todos os termos pelo valor da média, o produto ainda seria o mesmo, tá? 2 vezes 8 é quanto? 16. E se a média é 4, vai ficar 4 vezes 4, vai dar 16, tá? Agora vamos falar sobre a média harmônica, tá? Como é que nós calculamos a média harmônica? A média harmônica ela é calculada dividindo a quantidade de termos, que é o n, pela soma dos seus inversos, tá? Para facilitar a nossa análise, para facilitar para vocês, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Qual seria a média harmônica entre os números 5 e 10, tá? Média harmônica é a quantidade. Quantos temos? 2 dividido pela soma dos seus inversos. Então vai ficar 1 sobre 5 mais 1 sobre 10. A média harmônica então é 2 sobre... Para somar essas duas frações no denominador, tem que determinar o MMC entre 5 e 10, que é 10. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 1. A média harmônica então é 2 sobre 3 sobre 10. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 10 sobre 3. Isso dá 20 terços. Esse é o valor da média harmônica, tá? Gente, os vestibulares não cobram muito média harmônica, tá? Mas tem um caso particular de aplicação dela dentro da física, tá? Nós vamos ver esse caso nos nossos exercícios, tá? Tópico bônus, tá? Agora vamos falar sobre a média ponderada. A média ponderada, ela pode ser interpretada como sendo extensão da média aritmética, tá? A fórmula é P, né, que é a ponderada, a média ponderada, vai ser x1 vezes m1, x2 vezes m2, mais xn vezes mn, dividido por m1 mais m2 até mn. Esse m1, m2, mn são os pesos, tá? Ou seja, é como se fosse a frequência do x1, ou a quantidade de vezes que o x1 aparece, ou também, entre aspas, como se fosse a importância do x1, tá bom? Alguns vestibulares trabalham com notas das provas que envolvem pesos. Por exemplo, a prova de matemática tem peso 4, a prova de português tem peso 3, né? Um pouquinho menos de matemática, ou peso 4, peso 5. Esses pesos são esses valores aqui que serão multiplicados, tá? Exemplo, P. Vamos calcular a média ponderada para os valores 15, 20 e 40. Os pesos são 6, 3 e 1. Ou seja, o 15 tem peso 6, o 20 tem peso 3 e o 40 tem peso 1. Jogando na fórmula, ficaria assim, ó. P de ponderada vai ser 15 vezes 6 mais 20 vezes 3 mais 40 vezes 1. Dividido pela soma dos pesos, que é 6 mais 3 mais 1. Então, a média ponderada vai ser 15 vezes 6 dá 90, mais 20 vezes 3 dá 60, mais 40 vezes 1 dá 40. Dividido por 6 mais 3, 9, mais 1 dá 10. 90 com 60 dá 150, 150 mais 40 dá 190. Sobre 10 é igual a 19. Então, esse valor é a média ponderada, tá? Ou média aritmética ponderada, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais e no Instagram, tá? Abraço!